Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Coffee com Propósito. Eu sou Ana Paula Borges e esse é um espaço para conversarmos sobre histórias que transformam, que inspiram e o propósito que, de fato, guia as nossas vidas. Aqui a sua história também importa. Então é um prazer ter você aqui nesse café com muito conteúdo, com muito significado. E antes de começarmos esse episódio de hoje, que está muito especial, gostaria de agradecer os parceiros que fazem com que esse projeto se torne possível. A CP Market, que é essa empresa que torna esse espaço possível, né? Então, para você que deseja se destacar aí no mercado digital, é uma empresa totalmente completa. O arroba deles está na descrição. E também a Go Coffee Los Angeles, que é meu parceiro aqui no podcast, está sempre presente no meu dia a dia, na minha rotina. Então, muito obrigada. E esse episódio de hoje, como eu disse, ele tá muito especial, porque eu tô recebendo aqui uma pessoa que fez parte da minha trajetória desde muito antes desse podcast existir. Alguém que com o seu olhar, com o seu trabalho, me ajudou a me ver de outra forma e construir a minha imagem profissional, né? Então, tá muito especial esse podcast aqui. Meu convidado de hoje é o Wendel Rocha. Ele é fotógrafo e videomaker que preza por qualidade e excelência. Isso aí é com ele mesmo. Então, tô recebendo ele aqui. E para muito além disso, né? Ele utiliza também o seu trabalho para ajudar empresas e pessoas a se posicionarem, né? Então, para que elas atinjam os seus objetivos. Mas mais ainda, né, do que isso, seu maior propósito é servir ao próximo. Então, tenho uma admiração muito grande por ele. E para mim esse episódio, ele tem um significado muito especial, porque o Wendel é uma pessoa que, assim, vocês vão ver aqui ao decorrer desse podcast. Então, como eu disse, muito antes desse podcast existir, ele acompanhou minha trajetória e ele sempre me fez muitas perguntas. Eu lembro um dia que ele falou assim pra mim: como é que você se vê daqui, sei lá, quantos anos? Ele me fez uma pergunta. E o que você diria pro seu eu do futuro? Então, isso mexeu demais comigo. Então, pode ter certeza que vai ter muita reflexão profunda aqui. E é isso. Esse é o Wendel. Seja muito bem-vindo, Wendel Rocha, ao Pod Coffee com Propósito. É um prazer te receber. Muito obrigado, Ana, pelo convite. Prazer aqui é todo meu. É sempre uma honra poder estar aqui compartilhando histórias, momentos, reflexões, porque é isso que faz a vida ser bela, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Espero estar agregando aí no seu café. E vamos falar de propósito, né? Vamos conduzir as coisas, porque isso é o que faz a vida ser bela. Muito obrigado, mas é um prazer te receber aqui. Eu acompanhei um pouco, assim, da tua trajetória lá no início, né? Quando você começou. Eu lembro que lá no ensino médio, tem muitos anos isso, né? Você começou com aquele documentário. Então, assim, gente, a história do Wendel é maravilhosa. E eu quero começar desse início, né, Wendel? Te perguntando como que a fotografia, né? Como que o seu trabalho que você vive hoje, como que ele entrou na sua vida? Como é que você encontrou esse propósito? Conta pra gente um pouquinho dessa jornada sua. Foi algo que você sempre gostou desde sempre ou não? Surgiu no meio do caminho? Bom, vamos voltar então alguns anos, né, pra gente entender melhor esse contexto. Mas tudo começou no ensino médio, quando eu tinha 15 anos, lá por volta de 2010, 2011, né? Eu sempre fui um cara que tive um perfil de liderar. Então, quando a gente se reunia no prédio para brincar, eu era meio que o líder. Trabalhos de escola, eu também liderava. Então, eu já tive esse perfil naturalmente. E na época do meu ensino médio, no segundo ano, o colégio lançou um projeto multidisciplinar que cada turma tinha que se dividir em 2 grupos e nós tínhamos que produzir um curta-metragem, né? Era o Curta o Planeta. Como se fosse literalmente um festival de Oscar, de Cannes. Era um projeto interno, mas muito bom. E aí, na hora que a gente foi montar o grupo, né? Tinha o grupo concorrente ao nosso, e nós montamos nosso grupo, e naturalmente a galera me botou como líder. Wendel, você tem um perfil, pá, lidera, pá. E, além disso, eu também sou uma pessoa muito competitiva. Como era um festival que tinha premiação, eu fiquei assim, nossa, eu levo muito a risca, muito a sério competição. E eu quis levar isso com vontade. Não, então vamos fazer isso aqui com dedicação e tudo mais. E o outra turma, eles eram muito mais fortes que a gente. Eles tinham muito mais experiência, a galera manjava de edição, de filmagem. Eu não manjava de nada, eu só tinha vontade. Mas eu tinha uma vontade muito grande de querer fazer uma coisa cabulosa. E assim, nós começamos, né? Nós estruturamos o projeto, o roteiro. Só que a turma não era engajada. Então foi um projeto muito difícil de tocar, porque a galera não ajudava. E aí a gente pegou, assim, os mais comprometidos, fizemos um projeto. E eu caí de cabeça vamos fazer um curto, assim,
dentro do que a gente tem de limitação, vamos fazer o nosso melhor. E a gente fez esse trabalho. E durante o processo, a gente contratou uma produtora pra captar, pra gravar, porque a gente não tinha nada. E eu gostei muito do processo. Eu falei, gente, que legal, é assim que se faz um curto. Isso me brilhou os olhos, né? Nasceu ali uma curiosidade muito grande daquilo ali, porque me chamou muita atenção. E aí fizemos o curto e tudo mais, e chegou o grande dia do festival, que foi o Curto Planeta. E eu tava muito empolgado, eu falei, nossa, vai dar bom, a gente vai ganhar um monte de prêmio, tá? Tinha, sei lá, acho que umas 15 premiações. Aí começou a premiação 1, grupo tal, 2, pá, e nada da gente ser premiado. Eu falei, não é possível que a gente não vai ganhar nenhum prêmio. E isso mexeu muito comigo, porque eu fiquei assim, caramba, a gente deu tanto trabalho nesse trem, e eu não vou ganhar, a gente não vai ganhar nenhum prêmio. O curto do lado ganhou e a gente nada. E foi indo. E os últimos prêmios eram os melhores, que era tipo assim, melhor direção, melhor filme eleito pelo público. E eu já tava assim, descrente, porque eu falei, já era, a gente não ganhou nada, né, tal, é isso. E aí quando anunciaram o prêmio de melhor diretor, eu fui eleito como melhor diretor de todo o projeto. E aquilo ali foi uma coisa que eu não acreditei, que eu não esperava. Eu achava que a gente fosse ganhar algum prêmio que envolvesse geral. Mas aquele prêmio de melhor diretor, ele literalmente, assim, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque, sei lá, eu me senti como se eu tivesse um Oscar. E eu dava um sorriso que dava pra ver de costas. De orelha a orelha. Que eu falei, gente, eu ganhei, sabe? E aí, na época, tinha apresentador de fora. Foi um grande evento que me mexeu comigo. Eu falei, gente, meu Deus, acho que foi a primeira grande conquista da minha vida. E aquilo ali brilhou meus olhos, que eu falei, nossa, eu quero mexer com isso aqui é bom. Nossa, olha a sensação de fazer uma coisa que me deu um resultado como eu nunca tive, com 15 anos, né? E aí, depois daquilo ali, eu tava no ensino médio, né? Então a gente ainda tinha mais um ano vestibular. E eu ia prestar pra engenharia, arquitetura, algo do tipo. E eu fiquei com um desejo no coração de querer... Nossa, gostei de mexer com essa área, sabe? Nossa, isso mexeu muito comigo e parece que faz muito sentido. E aí eu falei, nossa, eu quero começar a produzir vídeo, porque é tão bom, eu gostei, eu quero começar a editar. Eu fiquei com esse desejo, e eu pedi na época pro meu pai comprar uma filmadora pra mim, né? Ele comprou, importada, e eu comecei a aprender. Fuçava no YouTube, né? Aprendi um pouco do que eu tinha visto na prática da gravação do curta, e comecei a fazer meus vídeos. E na época, eu participava muito de fóruns, Facebook, e eu postava tudo no Facebook. Então tinha muita gente que gostava dos meus vídeos. Tava na rua, tinha um carro passando, gravava. Tinha uma plantinha, gravava. Tudo que era gravável, eu gravava e soltava no Facebook, porque eu gostava de fazer isso. E eu comecei a fazer isso por amor, por hobby, né? Nunca pensei assim, até então não tinha pensado em como eu poderia comercializar isso. Eu fazia porque eu achava legal. E de tanto eu postar no Facebook, um dia eu tive uma oportunidade, né? Um amigo meu, que fazia parte de um outro núcleo, que era o Cubo Mágico, ele viu e falou assim, Wendel, eu queria te fazer uma proposta, tá? Eu tô com um projeto pessoal, e eu queria saber se você tem interesse em participar. E eu, vambora, nem sabia o que era, porque eu sempre fui um cara muito carudo de topar as coisas, né? Ele tava montando um portal, né? Que era como se fosse um canal pra soltar conteúdos de hobbies, né? Tudo mais. E eu fui. E ele foi meu primeiro cliente, vamos assim dizer, onde eu era um produtor dele. E assim, eu não era um cara tão profissional, não tinha muito conhecimento, não tinha equipamento, mas eu tinha uma vontade muito grande. E com pouco conhecimento que eu tinha, eu fui de cabeça e nós fizemos um projeto, e um projeto puxa o outro. Então, uma coisa puxou aqui, outra ali. Uma aqui, outra ali. E nesse meio do caminho eu ainda tava terminando o ensino médio, né? Destinado a fazer vestibular no que eu tinha proposto, porque até então eu não conseguia ver uma faculdade que pudesse me levar a isso, porque pouco era falado. E aí eu prestei vestibular para engenharia, arquitetura, os cursos tradicionais, que eu acabei não passando. E eu fiquei assim, meio que num limbo, do tipo, nossa, não tô afim de ficar nessa vida de cursinho e tal. Nossa, eu acho que... E as coisas estão dando certo aqui, envolvendo com vídeo. Pô, e se eu apostar nisso? Eu falei, nossa, eu acho que isso aqui já tá bem encaminhado. E se eu for pra área da comunicação? E eu acabei prestando pra publicidade, porque eu vi na grade dos cursos que tinha algo relacionado ao audiovisual. E eu vi que tinha matérias. Eu falei, gente, eu acho que eu vou fazer esse curso porque tem a ver. E eu fui e passei, né? E eu entrei no curso, mas assim, eu ainda não tinha muito claro o que eu ia fazer da minha vida. Eu falei, eu vou fazer isso porque eu acho que acho que hoje faz mais sentido do que engenharia. E eu comecei a estudar, eu tinha 17 anos, né? E tava trabalhando. Então eu comecei aqui com um clientezinho, tava fazendo faculdade, e eu vi que as coisas estavam começando a fluir. E quando eu entrei na faculdade, eu tive uma disciplina chamada de fotografia, né? Até então, eu nunca tinha estudado fotografia propriamente dito, né? Nunca tinha estudado pra valer, tecnicamente. E também, futuramente, a gente ia ter matéria de audiovisual, cinema. E quando a gente começou essas matérias, eu fiquei encantado, porque foi um mundo, assim, que explodiu a minha cabeça. Eu falei, nossa, é assim que se faz uma imagem, é assim que se trabalha com a luz, é assim que funciona. Pronto, é isso. E eu caí de cabeça, porque me brilhava os olhos, né? Então, fechava as provas. Eu falei, é isso que eu quero na minha vida. Eu vou mexer com isso. Produção de vídeo, foto, é o que eu faço de melhor, né? E aí, quando eu comecei a estudar fotografia, eu comecei também a fotografar. Não,
né, tinha uma câmera lá em casa, parada, peguei, comecei a fotografar, tá, fulano, beltrano, pá, postava no Facebook. E aí, nisso, o que aconteceu? Uma pessoa viu e falou, nossa, Wendel, queria fazer o aniversário da minha filha de 15 anos. Você faz? Faço. Nunca tinha feito um evento na vida. Só vou. Cobrei 50 conto pra fazer, fiz. As fotos ficaram, ó, uma beleza, só que não. Só que pra época era uau, né? Aham. E eu postava no Facebook. E aí, uma outra cliente viu, amou e chamou de novo pra fazer um outro aniversário. E assim começou um ecossistema. Um aqui que indicou pra outro. E eu vi que, nossa, uma coisa puxa a outra, indicação legal. E aí, eu fui fazendo assim, muito de indicação. Aí uma pessoa me chamava aqui, ali, ganhava um dinheirinho no final. E aí, um dia eu fui num acampamento que eu conheci um fotógrafo, que foi uma pessoa que me introduziu mais a fotografia profissional na minha vida. E eu comecei a levar isso mais a sério. Nossa, montar uma marca, montar um nome, investir numa lente melhor. E ele foi uma grande inspiração pra mim. E aí, eu juntei tudo isso. Eu tava na faculdade, de querer estruturar um negócio, também não gostava de trabalhar pros outros, né? E aí, eu fui juntando isso e montei a minha primeira marca, que foi a WR Retratos, que era uma marca de fotografia de retratos que eu fotografava pessoas. E aí, eu comecei a fazer isso. E as coisas foram pegando, assim, uma proporção muito maior. Então, paralelo a isso, eu fazia alguns trabalhos em vídeo, fazia também esses meus trabalhos fotográficos e eu fui estudando a publicidade e fui entendendo mais como as coisas funcionam. E progressivamente eu fui crescendo, né? Depois, de fato, eu abri um CNPJ, né? Fui começando a levar as coisas um pouco mais a sério. E aí eu tive também a oportunidade de cair em alguns outros nichos, né? Por exemplo, em 2016, se eu não me engano, por aí, eu tive a oportunidade de trabalhar com eventos, né? Um fotógrafo que me conheceu, eu falei que eu tava trabalhando com fotografia e tal. Ele um dia me chamou pra fazer uma formatura, e aí eu conheci o coordenador, e aí fui indicando, e aí eu comecei a ter uma agenda. E aí você vê que as coisas, elas naturalmente foram acontecendo. Então, muita coisa na minha vida foi acontecendo um pouco de um ambiente, um acesso me levar a outro, e assim vai. A coisa vai se desdobrando, e a gente foi chegando aí. E aí, fui fazendo a faculdade, terminei a faculdade, tudo mais, né? Já tinha a minha empresa. E no meio do caminho também, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns locais, né? Fiz estágio numa produtora, tive algumas decepções na vida que me ajudou a definir bem o que eu queria e o que eu não queria. Porque quando... Principalmente, né? Principalmente, porque eu comecei deixando rolar. Ah, vamos fazendo isso, topa tudo. Não, isso aqui eu não quero, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. E cada vez mais eu fui entendendo que o que realmente fazia diferença pra mim era fazer uma coisa que tinha como objetivo entregar o melhor pro outro, servir, ajudar o próximo a chegar no objetivo. Então, quando eu fotografava alguém e eu entregava o material e a pessoa falava, caracas, nossa, como eu tô bonita, meu Deus, eu ficava assim, pô, é isso. É isso. Até de graça. Eu ficava feliz porque eu sabia que ali a missão tinha sido cumprida. Então, eu comecei a levar meu trabalho pra isso e eu fui buscando desenvolver minha técnica, meu olhar, pra sempre entregar isso. E isso tem mais a ver com a sua relação com a pessoa, com como que você enxerga, o que você quer mostrar, do que, tô fazendo só uma foto por fazer. Então, o meu trabalho ele começou a ter mais autoridade quando eu comecei a mudar e ir pra esse rumo, sabe? E aí, a gente foi crescendo devagarzinho. Trabalhei com casamentos. Networking foi levando pra B. E aí, a gente foi evoluindo. E hoje a gente tem o Go Host, né? Que é a minha empresa onde a gente trabalha com isso muito mais forte, né? Com empresas, com pessoas, produção de conteúdo, fotografia, com esse propósito de servir, né? Claro, contei de uma forma bem resumida, porque a história é longa, então a gente precisava de uns 5 episódios de podcast, umas né? 5 horas aqui. Mas, basicamente, é isso. Perfeito, Andrew. Dá pra ver o quanto que você fica feliz, né, em falar da sua trajetória, do seu trabalho. Dá pra ver que você ama o que faz. Com certeza. Né? E eu que já fiz um reposicionamento com você falando aí das reações, né? Eu lembro da reação, eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso daqui? Sim. Né? Então, isso alimenta a nossa alma, né? Alimenta o nosso propósito de falar, nossa, é isso daqui. Né? É você satisfatório. encontrar isso, trabalhar com o que ama, né? Porque, com certeza, existiu desafios nesse caminho, Não, né? existe até hoje. Sempre vai existir, né? Mas acho que a cada desafio que você supera é um level que você sobe, assim, na vida de experiência, de entrega, de tudo. De visão, de propósito, de refinamento, de ciclos que precisam ser encerrados, de ciclos que precisam se iniciar. E você vai sempre ajustando de acordo com o que faz sentido pra sua vida, né? Aprendizados também, né? Aprendizados, erros, acertos. Acho que isso tudo é o que faz a jornada ser legal. Perfeito. E, Wendel, como que foi, assim, você passou por alguma fase, algum momento de crise, de falar, tipo, nossa, meu Deus, isso aqui tá muito difícil. Se você passou por essa fase, o que fez você continuar e não desistir? Chegou algum momento que você fala assim, nossa, será que é pra mim? vontade de desistir ou não? Já demais, com certeza. Porque qual que é o lance?
Quando a gente pensa em fotografia, a gente pensa muito na parte fotografia, vídeo, a gente pensa muito na parte artística, né? Uau, Demais. é algo legal. Mas isso também é um negócio, né? A gente precisa de ter gestão, o negócio precisa de ter gestão. E uma coisa que eu nunca fui muito bom na minha vida foi gestão. Eu não era um cara muito bom pra gerir, eu era muito bom pra fazer. Eu era um artista, mas eu não era um bom dono de negócio propriamente Um dito. bom executor ali. Exatamente. Então, muitas coisas na minha vida, eu pequei por não saber como fazer. Eu entrei de cabeça, tinha vontade, mas eu não tinha a técnica. Principalmente quando se diz a organização financeira, que foi talvez onde eu mais errei na minha vida, né? Então, muitas coisas que deram errado na minha vida estava relacionado com má gestão financeira que impactavam outras coisas. Então, por exemplo, na hora que a crise vem, às vezes o mercado tá ruim, às vezes você tem um imprevisto, o equipamento estraga. Nossa, se você não tiver preparado, pô, vai dar ruim. E aí, uma câmera custa caro. E aí, o que acontece? O mercado tá ruim, você não tem grana, você não se preparou, aperta, o calo aperta. E aí, eu passei por muitas situações assim. E aí, quando uma coisa dessa acontece, por exemplo, nosso mercado tá ruim, mas eu não, por que tá ruim? Será que eu não tô sabendo divulgar bem o meu trabalho? Eu não sabia o que acontecia. Você fica muito sujeito ao que aparece. E aí foi onde, por exemplo, eu trabalhei de CLT numa produtora, que não foi uma experiência muito boa. E eu fiquei pensando, gente, será que eu devo continuar com isso? Porque parece que não tá dando certo, minha vida parece que não tá fazendo muito sentido, né? Mas foi exatamente no meio dessa situação ruim que eu percebi que, nossa, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer que aqui eu não tô fazendo e eu preciso pegar desse desejo de querer fazer uma coisa, de entregar o meu melhor e ressurgir das cinzas. E foi, de fato, onde eu recomecei, sabe? Eu falei, pô, vou dar um rumo na minha vida, eu vou consertar isso assim, assim assado, e eu vou precisar me associar com pessoas que eu sei que podem me ajudar, porque ninguém cresce sozinho. Perfeito. Então, quando eu vi que, tipo, eu podia contar com o meu coordenador da época de formatura, com fulano, com ciclano, eles me ajudaram a colocar as coisas no trilho. Eu fiz o que tinha que ser feito, assim, a parte chata, que às vezes a gente não gosta, mas pra colocar as coisas em ordens. E eu fui crescendo e falei, pô, é isso, o trabalho devolve. Mas você tem que ser o quê? Foco. Você tem que ter foco. O que você quer? Ah, eu quero isso. Mas pra eu ter isso, eu tenho que fazer isso, isso, isso. E assim eu fui evoluindo e fui chegando onde eu queria. E no meio do caminho, tipo, eu fiz vários negócios que foram bons durante um certo tempo e ciclos que também se encerraram, né? Já tive uma empresa de fotografia em sociedade durante uns 3 anos, né? Uma hora esse ciclo se encerrou e aí eu fui caminhar solo. Nesse momento da minha vida também foi um momento que eu pensei em desistir, né? Porque eu tinha uma sociedade que envolvia um relacionamento, e quando acabou tudo, e aí você pensa, não quero mais mexer com isso, porque não tem nada a ver, foi desgastante e tal. E aí, quando as pessoas te procuram, você lembra do propósito. Nossa, as pessoas gostam do meu olhar, elas confiam em mim pra poder enxergar uma coisa que é tão valiosa. E isso mexeu comigo. E eu fui voltando aos poucos, e aí eu me associei com novas pessoas, mudei de ambiente, e eu falei, pô, vou continuar, vou fazer diferente. Vou construir uma coisa que eu nunca fiz, e aí a gente começa a melhorar a vida. E eu falo, o que me ajudou a melhorar várias coisas na minha vida foram pessoas, ambientes novos, né? Pessoas precisam de pessoas certas. E aí, assim, eu fui saindo, assim, das minhas crises e eu aprendi a gerenciá-las melhor, né? Eu tenho consciência que a qualquer momento vai ter, né? Mas que hoje eu tenho mais peito para encarar Tá mais preparado tô mais pra preparado, isso. encaro de boas, entendo que faz parte. Se o problema for eu tenho que identificar qual que é o problema, pedir ajuda se eu preciso, né? Humildade e vamos pra cima. Perfeito, Andrew. E é assim, né? Você comentou algo que eu acho muito importante da gente falar, que é nesses desafios, né? Em meio à tempestade, que às vezes é Deus mesmo que coloca a gente naquela tempestade ali, para que a gente possa aprender e mudar mesmo o direcionamento ali, né? Então, com certeza, fez com que você tivesse uma virada de chave, um boom, né? Para que você tivesse um outro olhar, né? Então, você disse que buscou esse olhar de, nossa, eu preciso de pessoas para me ajudar aqui, né? Com Então, certeza. hoje você tem uma equipe maravilhosa, né? Graças a Deus, né? Que, inclusive, tá pra chegar a qualquer pra momento chegar. aqui, né? O nosso fotógrafo que veio fazer aqui um bastidor aqui, pra gente ter aqui o Daqui a material. pouco ele vai entrar aqui no Daqui a meio. pouco ele vai chegar aqui. Mas é isso, né? Pessoas precisam de pessoas. E isso era uma coisa que eu mesmo tinha muita dificuldade de contar com pessoas. Eu sempre fui um cara que De quis confiar, fazer né? eu mesmo, tá nas minhas mãos, eu tenho o controle de tudo. E chega uma hora que não dá. Você precisa de pessoas. Não tem jeito. Não A tem vida como. foi feita pra isso. A própria instituição família é parte desse princípio, né? Você tá aqui pra servir o outro, né? Multiplicar. Então, Sim. é o que Deus espera da gente. Então, eu acredito que é muito bíblico, isso. né? É Isso, bíblico. não tem como. É bíblico. Não tem como você fugir do manual, tá Não lá. tem como, né? Se Deus falou, tá falado. Se Deus falou, tá falado, é isso. Perfeito, Wendel. Chegou? Será que é? Oi? Oh, pode falar perfeito. pra ele Pode entrar. falar pra ele entrar aí, ó. E deixa entrar porque a gente, né? Vai deixando rolando aí. Ele vai chegar aqui ao vivo e a cores, né? É isso aí. Vida real é desse jeito. Gente. Uma coisa que eu aprendi vida real é vida real, sem blá blá blá, sem mimimi. Tem gente que gosta de fantasiar, gente. Viva a vida real, com altos, baixos, né? E é isso. É isso, não existe perfeição, né? Não existe. Não dá pra ficar esperando o momento perfeito. Não dá.
E como que... Oh, chegou. Aê, olha só, nosso belíssimo Nossa, fotógrafo chegou aí pra fazer Pode nossos tirar bastidores aí. esses negócios aí de você sentar. Capricha aí, Seja muito bem-vindo, faça Eric. stories, faça câmera lenta, faça tudo que puder pra ter imagens de qualidade e excelência pro meu brand e pro Ana, viu? Aí Então sim. bora, né? Perfeito, Wendel. Ó, tem uma pergunta pra você aqui. Que momento que você percebeu, assim, né? Que a fotografia, né? Enfim, que o seu trabalho, ele ia muito além de uma imagem, mas que gerasse essa transformação mesmo pra pessoa. Em que momento que você percebeu, assim, do seu trabalho? Eu acredito que foi exatamente quando eu pude entregar um resultado, um trabalho para uma cliente. E aí você vê que a forma como a pessoa te trata, como ela fala de você, como ela te propaga. Eu falo, gente, eu sou isso tudo. Tipo, a pessoa te coloca tão lá em cima que você vê que, nossa, não foi só porque eu fiz uma foto bonita. Foi porque eu fiz uma coisa que tocou a alma da pessoa, né? A forma como eu enxerguei. Isso acontecia muito nos casamentos, né? Que eu percebi que, nossa, para pensar, o casamento é o dia mais importante, um dos dias mais importantes da vida de uma pessoa. Teoricamente falando, as pessoas só vão casar uma vez. Como que você quer lembrar, como que você quer que esse dia seja lembrado? Quando você olhar as fotos e falar, nossa, gente, que dia maravilhoso. Quando eu lembro do meu casamento, eu fico emocionado, porque foi um baita de um casamento. Pô, eu casei com a Débora, minha esposa, que, pô, mudou minha vida. Então eu quero ter boas lembranças disso. E a maneira como você conta isso, como que você tem sensibilidade para enxergar isso e entregar algo que todo mundo que olhar daqui 10, 20, 30 anos, gerações e gerações, vai, caramba, uau, eu consigo sentir a emoção disso, é algo que realmente não tem preço. Então eu acho que é muito sobre você estar presente no local e enxergar o que as pessoas não estão enxergando. É como se você tivesse assim, eu fui convidado para estar aqui, e eu sou convidado também, eu não sou só um profissional, eu sou um convidado, e eu preciso enxergar isso aqui com os meus olhos. O que nós que somos convidados estamos enxergando? O amor, a emoção, a música, os votos que são bonitos. E o que o fotógrafo está enxergando que as pessoas não estão enxergando? Às vezes é a criança que está ali brincando, é o vovô que está fazendo uma careta, são os padrinhos que estão rindo, são os noivos que estão nervosos. Tudo isso é história. E eu acho que quando você conta essa história, pensando exatamente no que você está enxergando, é igual uma obra de arte, né? Você tem um quadro e tudo que você coloca dentro da tela é o que vai ser exposto. Na fotografia não é diferente. O que eu coloco dentro do quadro, dentro da fotografia, é justamente o que eu estou vendo e é o que eu quero que as pessoas vejam. Então, eu acho que quando eu comecei a querer mostrar a minha visão de mundo através do meu trabalho, foi onde as pessoas começaram a ver diferente, né? Eu acho que a qualidade, que eu sempre falo, nem é só pela questão da nitidez, da imagem bonita, mas pela sensibilidade do olhar. Perfeito. As fotos, elas contam histórias, né? Elas contam histórias, sim. Seja né? Em qualquer momento, né? É um casamento, é um reposicionamento que você faz ali de imagem de uma pessoa que tá numa transição de carreira. Exato. Tipo, eu tava saindo de estudante para nutricionista. Foi um Exato. momento que marcou. Eu vou lembrar daquilo pra sempre. Exatamente. Quem tá casando vai lembrar daquele momento pra sempre. Vai olhar e falar, nossa, é exatamente isso aqui que eu tava sentindo, né? Conseguiu retratar. Então, isso é transformador, né? Sim, e eu acredito muito que nós precisamos... Eu acho que tudo parte do princípio de você entender de pessoas. Eu sempre gostei muito de pessoas, sempre gostei muito de conversar, de me relacionar. E, por exemplo, cada pessoa tem um temperamento diferente, um jeito diferente. Tem pessoas que são mais expansivas, tem outras que são mais fechadas. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito falante, que gosta de falar, vamos explorar isso, né? Vamos trabalhar essa energia. Tem pessoas que são mais retraídas, são mais quietas, né? Mais calmas. Tem pessoas que têm um silêncio extremamente ensurdecedor. Aquele silêncio que fala, você olha pro olhar da pessoa e fala, caramba, uau, quanta palavra tem nesse silêncio. Então é muito de você enxergar isso e saber, pô, isso aqui é o que essa pessoa tem de melhor. Então eu vou tratar isso. Esse aqui é o que essa outra pessoa tem de melhor. Acho que quando a gente começa a buscar conhecer mais as pessoas, dedicar tempo pra isso, fica mais fácil de você extrair, sabe? E você utiliza isso, Wendel? Claro. Hoje nas suas... Sempre, no em seu tudo. trabalho? Não só no trabalho, na vida, Com sabe? tudo, Na né? vida, no meu casamento, né? Pô, como que a minha esposa é? Quais são suas forças? Quais são suas inseguranças? Como que eu, como pessoa, posso servir a minha esposa para que ela se sinta bem? Como que eu posso fazer isso para que a minha equipe se sinta bem? Como que eu posso fazer para que meu cliente, você, quem mais me contratar, se sinta bem comigo, sabe? Eu acho que é isso que faz a diferença. O meu trabalho tá aqui para servir, para te ajudar a chegar no seu resultado, e qualidade e excelência é basicamente isso. É você ajudar o outro a chegar no outro. Para mim, o propósito principal da vida é servir. Quando eu penso em Jesus Cristo, né, eu penso que o maior ato de oferta que existe foi justamente a cruz, a redenção, né? Sim. Quando ele morreu e se entregou por nós, né? Ele deu sua vida por nós, por mim e por você. Então, por que eu vou fazer menos do que isso? Vou fazer menos do que o Criador. Eu acho que quando a gente leva isso pra vida, fica muito mais fácil de você, de fato,
entender que tudo que você faz não é pra você, é pelo próximo. Quando eu saio de casa, eu penso o quê? Nossa, eu tô pensando na minha família. Quando eu penso, nossa, eu montei um escritório novo, eu penso em quem? Não é em mim. Eu penso na minha equipe que vai estar ali comigo. Sim. Eu penso nos meus clientes, eu penso no próximo. Quando eu saio de casa pra entregar, eu penso em como que o meu trabalho pode fazer a diferença na vida de quem me contratou. Como que as fotos que nós fizemos vai te ajudar a construir uma imagem forte, a te abrir para novos projetos. É isso que tá na minha cabeça. É o propósito, É né? o propósito. É algo que você falou sobre servir como Jesus serviu, né? Como que nós não vamos entregar tudo para aquele que nos deu tudo. Exato. Né? Então, eu compartilho do mesmo sentimento, assim, de propósito mesmo, de poder servir. É isso que alimenta, né? Sim. É diferente, assim. Eu acho que é um outro nível, porque você começa a fazer isso sem esperar nada em troca. Sim. Você faz por amor. E você recebe. A recompensa vem lá do alto. Eu não espero algo das pessoas, eu espero de Deus. É em Deus. É isso. A recompensa está em amá-lo, em servi-lo. A Bíblia, né? o próprio manual fala, é melhor dar do que receber. Exatamente. Então essa é a minha essência, sabe? E é isso que eu busco fazer. Amém. Amém, amém. Agora... Tivemos um momento espiritual aqui muito forte, hein? Amo falar sobre isso. Está sempre em todos os episódios. Mas assim não que é tem bom, como. Né? Wendel, muito bom te ouvir, assim, toda a sua trajetória, né? Você sabe que você me inspira muito, te admiro muito. E ouvindo, assim, algumas coisas que eu não sabia, é muito bom poder ouvir tudo isso de toda a sua trajetória e poder colocar isso para que mais pessoas ouçam e se inspiram, né? Com certeza. Alguém tem uma história parecida, alguém vai se identificar com alguma coisa, né? Com as suas vulnerabilidades, com os seus desafios, né? E com a sua coragem, né? Que foi de começar lá atrás, né? Sim. Se você não tivesse falado, não, vou fazer, mesmo sem saber, né? Isso foi uma coisa que meu pai sempre me falou. Ele falou assim, surgiu uma oportunidade, aceita. Não sabe fazer? Não importa. Começa, agarra, depois melhora. você vai. Uhum. Depois você vai. Então, é isso, né? Isso que fez você estar aqui onde você está hoje. Eu acredito que ainda tem muito pra vir ainda. Ah, com certeza, né? Assim, esse é o legal da vida. Com certeza. Você começa, arrisca. Eu gosto muito daquele lema de só vai. Uhum. E as melhores emoções estão do outro lado do medo. Então... Sim. Eu acho que isso também é uma questão... Foi uma das crenças que eu quebrei, né? Que, tipo, eu tinha muitas vontades de fazer muita coisa, não sabia, e eu tinha muito medo de... E se der errado? E se? E se é um lugar que não existe? E aí, uma coisa que me ajudou a destravar isso foi quando eu saltei de paraquedas, porque a porta do paraquedas, do avião, representa o medo. E eu, tipo, nossa... Deve ser uma das melhores sensações do mundo, mas eu tô cagando de medo. Mas eu só vou saber o quão incrível é quando eu pular do outro lado da porta. E sabe o que é o mais legal disso? Quando eu tava dentro do avião, eu tava seguro, eu tava com muito medo. Que era o lugar mais seguro. Quando a gente saltou, que era o lugar mais perigoso em queda livre, eu tava relaxado. Porque a sensação de você arriscar, se jogar pro desconhecido, mas que tinha sentido, é libertador. Que massa. Que massa. Algo totalmente novo, né? Exatamente. E é isso, o medo é a coisa que mais trava a gente, né? Uhum. Você falou sobre a questão, e se der errado? Mas e se der certo? E se der certo? E se der certo? E se der certo, exatamente. Né? Exato. Esse é o ponto. Eu penso assim, se der errado, se der certo, bênção. Se der errado, aprendizado e lição. Então, você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Exatamente. E se você deixar de fazer, você vai estar perdendo. Exatamente. De toda forma. Você já perdeu. Perfeito. Então, vamos pegar esse gancho e entrar no nosso segundo bloco. Né? Eu sei que você trabalha hoje, né, ajudando pessoas, ajudando empresas a se posicionarem, né? Uhum. Então, qual que é a diferença quando nós falamos sobre a questão de imagem e identidade pessoal? Qual que é a diferença para fazer esse posicionamento? O que você traz no seu trabalho para que as pessoas consigam se posicionar? Qual que é o diferencial disso? Perfeito. Para isso aqui eu quero fazer uma pequena analogia, que eu gosto bastante. Perfeito. Quando eu falo pra você assim, pensa na primeira marca de refrigerante que vem na sua cabeça. O que você pensa? Coca. De hambúrguer. Muito rápido, McDonald's. McDonald's, Coca e McDonald's. Isso daí, basicamente, é o quê? É o posicionamento delas. É a forma como elas estão dentro da sua cabeça. Posicionamento é isso, é o lugar que você ocupa na mente das pessoas. Mas o que é o McDonald's? É uma rede de fast foods, de hambúrguer. Isso é o que ele é, a imagem dele, sanduíche. A Coca-Cola é refrigerante, né? O refrigerante mais consumido, uma das coisas mais consumidas no mundo. Então, a imagem, basicamente, é o que você tá vendo, né? E o posicionamento é justamente aonde que você tá ocupando o lugar na mente das pessoas. Então, vamos supor, o que você é? O que eu sou? Sim, profissionalmente falando.
Sou nutricionista. Você é nutricionista. Mas aí, quando eu penso em nutricionista, eu vou pensar em quem? Tem você, tem mais quantas pessoas? Pô, a Ana é uma pessoa que trabalha com nutrição humanizada, ela trabalha com café. O que a Ana tem que faz ela ser diferente das outras, que faz com que eu lembre dela quando eu penso em nutricionista? É justamente aqui que a gente constrói um posicionamento. Igual se eu falo assim, eu sou um fotógrafo. Pô, tem milhares de fotógrafos. Sou advogado. Pô, mas eu sou um fotógrafo que eu vou trazer qualidade e excelência em te servir para trazer o melhor resultado para sua vida, para te ajudar a atingir os seus resultados. Já mudou completamente. É outra coisa, é outra conversa, você entendeu? Sim. Então, o posicionamento é basicamente isso. Muitas das vezes, nós focamos muito em querer trazer somente algo genérico da nossa imagem. E a gente, é como se fosse assim. Eu vou pegar aqui. Eu tenho aqui caixinhas, né? O que você é? Nutricionista, fotógrafo, vou colocar você nessa caixinha onde tem várias outras pessoas. E aí, quando eu precisar pensar, eu não vou abrir essa caixinha porque tem muita gente. Eu quero uma coisa que me chame mais atenção. Ah, eu sou nutricionista, eu sou essa pessoa que te ajuda a atingir resultado em tanto tempo, com método tal. Nossa, é muito mais fácil eu lembrar de você por causa disso. Por que a gente lembra tanto de Coca-Cola, tanto de McDonald's? O McDonald's, ele oferece o quê? Praticidade, barato, lanche barato, rápido, Coca-Cola. Se você vê os comerciais da Coca-Cola, né? Sempre tá muito envolvido com família, Natal. Tem uma coisa relacionada, tem um storytelling por trás disso. Isso reforça a marca na cabeça das pessoas. Com certeza. Então é basicamente essa construção que a gente precisa levar em consideração. E claro, sempre levando em consideração o que a pessoa quer comunicar. Qual que é a essência do que ela quer fazer. Nossa, eu quero trabalhar com posicionamento, eu quero trabalhar com marketing pessoal. Qual que é a essência do meu trabalho? O que eu realmente quero levar? Como que o meu trabalho vai ajudar você a atingir o seu? Se para mim qualidade e excelência são coisas inegociáveis, eu preciso trazer isso à tona. Se para você um atendimento humanizado é uma coisa inegociável, nós precisamos trazer isso à tona de uma forma que fique claro e simples. E aí, quanto mais claro for o que você faz, mais fácil fica. Porque se eu consigo explicar o que eu faço para uma criança de 5 anos e ela entender, perfeito, eu tenho um posicionamento muito bem feito. Nossa, muito bom, gostei disso. Muito boa analogia, foi muito rápido, que surgiu na minha cabeça. A gente cria a imagem e fica, né, fixa na mente. Exatamente, exatamente. Wendel, e qual que é o maior erro que você já viu, assim, as pessoas cometendo quando elas tentam construir esse posicionamento e crescer ali nas redes sociais? Não ter clareza exatamente do que elas realmente querem. Né? Falta de clareza, pra mim, é um dos principais pilares, né? Muitas das vezes as pessoas começam algo pelo motivo errado. E aí, o que eu gosto de pensar? O que é inegociável pra mim? O que eu não abro mão, Princípios. sabe? Princípios, valores, alguma característica no trabalho. Ah, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui tá em alta. Eu vou fazer isso aqui porque isso aqui dá dinheiro. Gente, Nossa. não é... Eu já fiz isso também. Eu já quis jogar em time que tá ganhando porque eu queria dinheiro, porque eu era desorganizado. E eu achava que se eu fizer isso, vou ganhar dinheiro porque fulano tá ganhando dinheiro. Você baseia muito a sua vida na vida do outro, que eu acho que é uma coisa errada. Você tem que basear a sua identidade, o seu propósito, no que você realmente é, em quem você é. Eu sou diferente de você. Eu sou diferente do Eric. Né? Cada um vai ter um olhar diferente, cada um vai ter uma essência. Né? Não dá pra copiar, né? Perfeito. Então, eu acho que quando a gente se torna mais autoral, quando você pega o que você tem de essência, eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, eu gosto de pessoas, eu gosto de ser profundo, eu tenho que ser esse cara. Eu não vou ser uma coisa errada, eu não dou conta. Não dá pra desvincular. Não dou conta. Por exemplo, até os vídeos que eu produzo, eu gosto de fazer vídeo profundo, eu gosto de fazer vídeo longo, sabe? Mas não vai viralizar. Eu não tô nem aí. Eu quero que a minha essência esteja ali. Porque gerar eu acho que transformação isso, mesmo. porque, por exemplo, vamos supor que eu faço um vídeo longo que 10 pessoas viram. Mas assim, foram 10 pessoas que foram impactadas. Pra mim, eu tô muito mais feliz do que se eu atingir milhões de pessoas que só viu porque o algoritmo não levou. Pra mim, isso não faz sentido, isso não é propósito. Perfeito. Eu não tô servindo, eu só tô cumprindo números. Eu não quero números, eu quero transformação. Se uma pessoa, vi seu vídeo e ele me ajudou. Teve um conhecido meu que ele falou assim pra mim, cara, eu vi um vídeo que você fez e esse vídeo me ajudou a tomar uma decisão, sabe? Eu saí do emprego e fui empreender. Falei, que massa, cara. Que bom que serviu de inspiração. Então a gente se torna uma referência sem você saber. O que eu faço hoje influencia até a geração que ainda vai nascer. Então, pra mim, você ter clareza do que você quer, como que você quer impactar, o que você quer agregar, qual que é o seu legado que você quer deixar, como que você quer que as pessoas lembrem de você, faz muita diferença. E eu quero deixar isso de, sirva. Eu quero ensinar isso pros meus filhos. Seja o que você for fazer na sua vida, sirva com excelência, sabe? Entrega. Foque em dar mais do que querer receber. É isso que faz a diferença pra mim. Independente de nada. Vou fazer uma coisa e não tô ganhando nada. Faça mesmo assim. Entenda que isso não diz sobre o outro, diz sobre você. Perfeito, concordo plenamente com tudo e é muito importante você trazer isso, de colocar a essência, porque senão, se você não coloca o você ali dentro, a gente acaba fazendo o quê? Desvinculando.
acaba se perdendo, acaba se frustrando em querer fazer igual o outro, em querer, vou fazer esse vídeo aqui porque ele vai viralizar, porque ele vai bombar, né? E se você pensa nisso e pensa uma questão importante que você trouxe, a questão do dinheiro. O dinheiro, eu tava ouvindo um podcast hoje sobre isso, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor, né? Você não é, o dinheiro, ele é importante, né? Ele é importante, mas ele não é tudo. Mas ele afeta todas as coisas que são, né? Sim. É bem diferente. Então, a gente não pode viver escravo do dinheiro. Sim. Não dá pra viver. Não, e vou até compartilhar uma experiência que aconteceu comigo, que foi num projeto muito grande, que foi quando eu fui convidado para fazer parte de uma expedição na Tailândia. Eu fui convidado para ser o fotógrafo dessa expedição, fotógrafo videomaker da expedição. E, pô, viagem para fora, claro que eu vou. Nem pensei 2 vezes, né? Na hora e tal, era minha terceira viagem. E a pessoa que me contratou, ela era uma pessoa influente e tal, e ela gostava muito de viralizar. Vídeo pra ela tinha que viralizar. E eu não sou esse cara. Eu não sou o cara que tem esse perfil de viralizar. E aí eu tinha feito um planejamento, tava todo empolgado. E quando eu cheguei lá, não foi bem o que aconteceu, porque eu não conseguia fazer vídeos virais. Eu sou um cara que faço vídeos mais cinemáticos, profundos. E, pô, vídeo, conteúdo, papapá. E como eu não consegui fazer isso, a viagem ela ficou bem pesada. No sentido de, nossa, não tô entregando, parece que não tá dando certo. É um ritmo acelerado, correria, fuso horário e viagem. E eu fiquei, assim, me sentindo muito mal. Porque eu tava me sentindo, pô, parece que eu não tô sendo eu. Parece que eu não tô sendo competente como eu costumo ser. Parece que o meu trabalho, a essência do meu trabalho morreu. E eu tô do outro lado do mundo, foi no Réveillon, né? Eu tô do outro lado do mundo, sozinho, sem meus amigos, sem minha esposa, minha família, pra fazer vídeos que não tem a ver comigo. Não pesou. conecta, né? Isso foi uma coisa que pesou. Eu falei, gente, não vale a pena. Porque às vezes você pega um projeto que é muito bom, e aí que tá. Oportunidade é uma oportunidade, mas nem toda todas. oportunidade é pra você. Por mais bonita que seja. Fui pra Tailândia, trem pago, outro país, sudeste asiático. Mas, pô, eu não faria de novo como eu fiz. Porque eu deixaria claro, é o seguinte, meu trabalho não é pra viralizar. Você não precisa de mim pra viralizar. Você precisa de mim pra quê? Pra contar história, pra gerar valor, pra tocar o coração das pessoas. E eu lembro que isso causou um pouquinho de desgaste. E quando acabou a viagem, eu quis deixar isso claro. Pô, talvez a impressão que ela tenha ficado de mim foi de que eu não fui um profissional ruim, não sei qual foi, né? Mas eu falei, eu vou finalizar isso aqui de uma maneira legal. E eu gravei um vídeo de 10 minutos pra ela, falando assim, da experiência, agradecendo. E como ela impactou a vida de muitas pessoas, porque ao longo da viagem eu gravei um depoimento com, sei lá, umas 10 pessoas, contando de como a viagem transformou elas e mandei pra ela. Não era um vídeo viral, era um vídeo longo, um vídeo profundo, mas que quando ela visse, ela ia se sentir tocada. E eu lembro que quando ela viu, ela chorou, mandou mensagem e postou o vídeo. Nossa. E a galera interagiu. Eu falei, gente, o povo parou pra assistir 10 minutos de um vídeo, por quê? Porque foi um vídeo que conecta, foi um vídeo que fala de propósito, que tocou. Não foi um vídeo que deu milhões de visualizações, não foi. Mas foi um vídeo que tinha propósito. Eu falei, é isso. Eu deixei a minha marca aqui e eu segui em paz. Esse é a questão do deixar legado, né? Deixar legado. Tem que estar conectado com o que você acredita, com o que você vive, porque senão você se sente dessa forma, né? Perdido. Isso, exatamente. Então, isso foi bom. Sentido, né? Que bom. Foi uma boa lição. Perfeito, Wendel. Muito bom. Mais uma pergunta aqui pra gente fechar esse bloco e pra gente ir pra uma parte mais profunda que eu sei que você gosta. Então, olha só, pra alguém, se alguém quer construir uma presença forte, né? Seja no digital, seja no mercado de trabalho dela, quais seriam vamos colocar aqui, os 3 pilares fundamentais? Perfeito. Vamos trabalhar com esses 3 pontos. Eu gosto muito de pensar o seguinte, igual eu falei, o que você é? Nutricionista. O que você resolve? Qual que é a dor que você resolve? Por exemplo, Ana, eu vou te contratar. O que você vai me resolver? Qual que é o resultado que você vai me trazer? Uma transformação através da sua alimentação. Perfeito. E para além disso, para além de uma dieta. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa trazer é deixar claro o que você faz. Que assim, eu sou fotógrafo. O que você faz? Você tira foto. Beleza, mas como que a foto vai impactar? É uma foto que vai trazer autoridade. É uma foto que vai fortalecer o seu brand. É uma foto que vai transmitir emoção. É uma foto intimista. É o quê? Eu preciso de deixar claro o que eu faço, o que eu resolvo, como eu resolvo, né? Se possível, até em quanto tempo, se eu tiver algum método, eu acho que quanto mais detalhes você der do que você faz e do que você resolve, perfeito, porque para pra pensar, o que vai fazer uma pessoa contratar você? Resultado. Resultado, ele quebra qualquer objeção. Então, quando eu deixo claro que eu tenho isso de resultado e que esse resultado vai te ajudar assim, assado, acabou. Se eu vou num salão de beleza, uma barbearia, eu te ajudo a ficar bonito em meia hora. Eu te ajudo a ter um plano recorrente pra você sempre estar com o cabelo liso, pra você estar bem. Eu te ajudo a atingir seus objetivos físicos, estéticos através da alimentação. Pronto. Eu tenho clareza do que você faz. Você tira da caixinha e coloca isso. Então, o primeiro pilar que eu gosto sempre de trazer é o que você faz.
Quando eu converso com as pessoas, o que você é? Ah, eu sou tal coisa. Ah, mas isso aqui fulano também é. E o que você tem de diferente? Qual que é o diferencial? Qual é o seu diferencial? Então, pra mim, o que você faz, ele tem que estar ligado com o seu diferencial. O que você tá trazendo de diferente? O que você resolve? Como você resolve? Qual que é a sua estratégia? Deixa claro. Né? E, enfim, porque isso é isso que vai conectar, né? É Por isso que exemplo, conecta. ramo nutricionista. Tem nutricionista que vai ser aquela nutricionista que vai ser mais séria, aquela nutricionista que vai acolher mais, que vai trazer um olhar mais humano. E existem vários caminhos. Tem nutricionista que vai contar caloria, tem nutricionista que não vai contar caloria. E aí? Mas qual que é o resultado que você vai trazer? Pô, eu quero ficar bonitão pro verão. Você vai me ajudar a chegar lá? Então, beleza, então vou você. Porque é isso que vai fazer o cliente recontratar você novamente. Né? As pessoas conectam com pessoas, né? Pessoas conectam com pessoas. Então, muitas das vezes, as pessoas erram nisso. Elas querem vender um produto, um serviço, e elas esquecem de entregar o quê? Resultado. Porque uma coisa é fato, o cliente ele vai ser seu cliente quando ele recompra de você. É o paciente que fez uma consulta, ele faz uma nova consulta porque você deu o quê? Resultado. Então, foca no resultado que você vai trazer para ele, deixa isso claro e, trabalha em cima disso. Trabalha para entregar resultado e, claro, cumpra com o que prometeu, que é o que muita gente também erra. Não adianta você falar que você faz isso e você entrega menos do que você prometeu. Foco na transformação, né? Eu gosto muito de falar isso dessa parte da transformação, porque não é só números, é emagrecer tantos quilos. Não, é o que você deixou naquela pessoa. Eu preciso ver sentido nisso, sabe? No meu trabalho também, assim como você, de ver, nossa, tem paciente que eu faço parte da vida, assim, pessoal. Então, é algo para muito além de uma dieta, de um olhar pro espelho, de subir na balança e o peso descer. Isso é consequência. Exatamente. É consequência, o resultado ele vem. Exato. E aqui eu quero dar uma dica muito legal, que é o seguinte. Eu gosto muito de pensar, assim, em dor. Por exemplo, as pessoas elas são muito movidas por dores, né, e desejos. Sim. E aí, por exemplo, todo mundo vai ter uma dor. Por exemplo, eu sou fotógrafo que eu vou ajudar a pessoa que não tem tempo de gravar ou de produzir conteúdo, a pessoa que não tem criatividade, a pessoa que não sabe falar diante das câmeras, a pessoa que acha que é um investimento caro não dá retorno, a pessoa que não tem engajamento. Enfim, são dores que eu resolvo. Você sabe me dizer quais são, sei lá, 5 dores que você resolve? É isso que as pessoas esquecem. Elas não pensam, cara, o que eu resolvo? Quais problemas eu de fato vou resolver? Nossa, e a chave tá muito nisso, né? É exatamente nisso. Solucionar problemas. Eu sou um fotógrafo, mas se você não tá resolvendo nenhuma dor, ninguém vai te contratar. O cara do celular, rede social, o estagiário, social media, vai ganhar do cara que resolve um problema. Ele entrega, por exemplo, tem muito videomaker com equipamento top que perde para um videomaker mobile. Por quê? Porque o videomaker mobile entrega na hora. Então, por exemplo, resolvador de demorar muito para postar, de ter material papapá. O cara que entrega rápido, ele tem mais chance de sobressair o cara que entrega lento. Então, saber quais são as dores disso funciona muito bem. Nossa, eu dou resultado em 3 semanas. Qualquer pessoa que consultar comigo e seguir tem resultado de tanto em pelo menos 3 semanas. Um exemplo hipotético. Beleza, você já tá dizendo exatamente o que você tem de diferente, qual dor você resolve. E quanto mais claro for as dores que você resolve, nossa, eu sou um consultor financeiro, te ajuda a sair das dívidas, te ajuda a tirar o nome do Serasa, te ajuda a ter crédito no mercado, pronto. Você já tem um posicionamento forte, que vai de encontro com a dor de alguém. Perfeito, resolver a dor, né? Resolver a dor. Problema. Muito bom. Anotem isso daí, hein? Pega caderninho e caneta. Perfeito. Wendel, agora vamos pro nosso último bloco, que já tá quase encerrando nosso podcast, infelizmente. Então, vamos lá, né? Ao longo da sua jornada, né? Você sempre teve um olhar profundo sobre o futuro, né? Assim, de nossa, como que você se vê? Eu sei disso porque você sempre me fez essas perguntas, né? De identidade, de propósito. Então, qual que é, assim, a pergunta mais poderosa que alguém pode fazer para entender aonde que ela quer chegar? Qual que é a pergunta mais poderosa que você fala assim, não, é essa pergunta aqui que você tem que se fazer para saber aonde que você quer chegar? Qual que é? Pergunta complexa, né? Mas uma pergunta que eu gosto muito de fazer é... Como que você gostaria de estar daqui 2 anos, daqui 5 anos? Qual que é a perspectiva que você tem? Sabe por que eu falo isso? Você já parou pra pensar... Isso é importante, né? Pensar nisso. Total. Você já parou pra pensar que você trabalha com perspectiva? Por quê? Eu vou consultar com você. Se eu não tiver perspectiva de onde eu quero estar, não vai dar certo. Por exemplo, eu tenho hoje isso aqui. Eu tô com tanto percentual, tô gordinho, papapá. Eu quero chegar em algum lugar. Como que eu quero estar daqui a tanto tempo? Qual que é a projeção que eu tenho? Aonde que eu vou chegar? Se você vai me ajudar a chegar lá, se eu tenho clareza dessa perspectiva, as coisas vão fazer sentido. Nossa, eu quero, por exemplo, criar uma universidade, uma comunidade, um ecossistema. O que eu quero? Eu tenho perspectiva disso? Não, só tô indo, deixa a minha vida me levar. Consequentemente, as coisas não vão ter sentido. Vai chegar uma hora que qualquer desafio, qualquer crise, qualquer
imprevisto, vai desestabilizar e a coisa vai romper, porque não tem clareza, não tem perspectiva, não tem visão de futuro. Acho que a gente precisa ter visão. Então, eu tenho visão. Eu quero, por exemplo, criar um ecossistema que ele se retroalimenta e faz com que vários outros serviços sejam agregados, por exemplo, à minha marca. Porque eu posso entregar muito mais do que só isso. Por exemplo, eu vou fazer seu vídeo, vou fazer sua fotografia, você vai produzir conteúdo. Mas vamos supor que você não tem uma identidade visual, vamos supor que você não tem roteiro, vamos supor que você não tem as capas, e a gente pode agregar nisso. Pô, por que eu não crio, então, algo maior que possa alimentar e resolver tudo isso? Porque se você tem que fazer os vídeos, mas você tem que fazer arte no Canva, isso vai te tomar tempo. Agora, se você tem um vídeo todo pronto, você vai se dedicar ao quê? A ser uma excelente nutricionista, que é o que você é. Você não vai gastar... Igual, eu não vou ficar pensando, o que eu tenho que... Eu vou pesquisar, o que eu tenho que comer? Eu tenho uma profissional que vai fazer isso por mim, que ela estudou, ela sabe. Ela vai me dar... Ela vai facilitar o meu processo, o meu caminho, vai fazer eu economizar tempo e eu vou chegar lá. Então, pra mim, a base tá muito ligado com a perspectiva, porque o resultado que você vai ter amanhã, ele depende do que você faz hoje. É plantio, você planta hoje pra colher amanhã. E a pergunta que eu te faço é, o que você tá colhendo hoje? O que você tá plantando hoje pra colher amanhã? Perfeito. Perfeito, Wendel. É muito bom refletir, porque se você não tem uma visão muito clara, né, do futuro que você quer viver, qualquer caminho, ele serve. Né? Exatamente. E como que você, Wendel, se vê daqui a alguns anos? Qual que são as suas perspectivas, assim, pro futuro, profissionalmente, pessoalmente? Bom, isso que eu falei, esse exemplo, ele é bem real mesmo. É real, não é só hipotético. Eu quero criar, assim, um ecossistema grande que gira em torno do núcleo principal do Go Rocha, que é a questão de produção de conteúdos, porque a produção de conteúdos, o meu trabalho de fazer vídeos, ele é um braço, ele é uma das formas de resolver problema. Por exemplo, pensa comigo. Eu gosto muito de analogia, já percebeu, né? Sim. Não adianta, eu falo assim, eu quero emagrecer e ficar no shape. Você vai montar um plano alimentar. Mas se eu não comprar os alimentos, a dieta, se eu continuo comendo fora, se eu não treinar, se eu não dormir bem, eu vou ter resultado? Não vou. Claramente não. E aí eu falo assim, eu vou cortar a Ana porque ela não me dá resultado. Não, mas o problema não é a Ana, o problema foi eu. Ela me passou, só que não depende só da Ana, depende de uma série de fatores. Então, por exemplo, eu vou gravar um vídeo pra você, vou fazer um vídeo legal pro seu perfil. Só que ele tem que ter um roteiro legal, ele tem que ter uma capa legal, ele tem que ter uma cópia, uma estratégia, uma legenda, uma narrativa, ele tem que ter tráfego pra chegar nas pessoas. E se eu te entrego só o vídeo e ele tá muito bom, mas o resto tá ruim, o meu trabalho ele não vai dar resultado. Então, o que eu quero fazer? Um ecossistema que ele possa resolver todos os problemas de uma só vez. Você entendeu? E aí, se eu facilito o seu caminho, além de tornar isso mais simples, até mais barato, eu tenho muito mais chance de mensurar melhor esse resultado. Por quê? Porque não depende de tantas variáveis que eu não possa ter o controle. Perfeito. Então, essa perspectiva é justamente o que faz a diferença. E, consequentemente, igual a minha empresa, a gente tem pessoas que trabalham conosco, eu quero deixar ela cada vez mais independente, assim, de mim, para fazer algumas coisas técnicas, para poder ir sustentando e criando esse ecossistema que vai dando a base. E, paralelo a isso, eu quero criar, por exemplo, treinamentos, cursos. Eu quero compartilhar um pouco dessa minha visão, não só técnica. Eu não quero ficar falando sobre técnica de vídeo. Eu quero falar sobre como que você tem que fazer a diferença na vida da pessoa através do vídeo. Porque eu acho que é isso que faz a diferença. Vídeo de como mexer na câmera, tem no YouTube, tem na internet. Tem em qualquer lugar. Agora, a essência de você fazer algo que faça a diferença e transforma é uma coisa que realmente poucas pessoas fazem. Então, daqui pra frente, eu quero estar nos palcos palestrando sobre isso, sabe? Que tudo! Trazer sobre essa questão da mentalidade, mentalidade também, né? Que você trabalha muito. Eu gosto muito disso. Eu sou um cara muito mais mental do que prático, sabe? Eu gosto disso, assim. De vez em quando eu sento com os meninos pra conversar, eu quase não falo um A técnico, eu falo mais de coisa mental, porque é isso que faz a diferença. Mentalidade, crença. Perfeito. E é isso que eu trabalho. Perfeito, Wendel. Muito bom te ouvir. E assim, só pra encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta profunda. O que você falaria pro Wendel, lá do passado, o Wendel de 15 anos, que começou lá com aquele curta, o que você diria pra ele? Cara, só continua. Lá na frente, a conta fecha. Não desiste da beleza e da loucura dos seus sonhos. Você é um cara ousado, você é um cara que sabe por que você tá fazendo as coisas, você acredita muito na força da ação, do agir, e continua. Mesmo que as coisas estiverem difíceis, vai valer a pena. E, claro, as melhores emoções estão do outro lado do medo. Então, nunca deixe que o medo te paralise. Se joga e vai. É isso que eu falaria. Pra ele. Perfeito. Perfeito, Wendel.
É isso, que episódio incrível. Ah, Eu amei. que bom. Amei muito receber você, que eu sabia que seria algo muito profundo e cheio de insights. Com certeza a galera que tá ouvindo aí. Então, quero te agradecer por compartilhar a sua história, seu propósito, sua trajetória e tudo que você acredita, né? E poder contribuir na vida das pessoas que estão ouvindo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi uma honra poder compartilhar aqui. Espero que tenha agregado aqui pro seu coffee. E uma perguntinha só pra finalizar. Qual foi o insight mais legal que você tirou desse papo aqui de hoje, assim? O insight mais legal? É. Cara, muitas coisas, mas assim, a principal coisa que eu tirei disso, de vendo toda a sua trajetória, tão novo, né? De acreditar nos seus sonhos. Acreditar, ter coragem e seguir em frente, independente das circunstâncias. Legal. Isso, com certeza, me inspirou muito. Que bom. Perfeito. E, Wendel, deixa uma mensagem pra galera. Eu sei que você deixou uma mensagem pra você mesmo, né? Pode ser que ela seja até parecida. Mas deixa uma mensagem pra galera que ficou aqui até o final, né? Pra quem tá começando aí nessa jornada, seja de profissional ou pessoal, né? Às vezes se sente perdido. Qual que é o insight que você deixaria? Uma mensagem, um conselho pro pessoal que tá ouvindo? Bom, qualquer coisa que você for fazer na vida tem uma jornada. E a jornada, ela tem um início, ela tem um aprendizado, ela tem a fase de melhoria, ela tem a fase de crescimento e ela tem um fim, né? E o fim não necessariamente significa a destruição, mas às vezes o começo de um novo ciclo. Só que para isso a gente precisa o quê? Continuar. Então, você não precisa acelerar, você só precisa não parar. Então, se você começou a fazer uma coisa que faz sentido para você, que você acredita, continue. Mesmo que devagar, continue, que lá na frente o resultado vem. Mesmo que demore 5, 10, 15 anos. Pô, eu levei 28 anos pra casar e achar a mulher da minha vida. Mas hoje eu sou muito feliz, muito bem casado, porque eu acreditei no meu propósito, não deixei com que outras coisas viessem me atrapalhar. E isso deu certo. Então, eu diria pra não desistir, não parar. Continue. Mesmo que você vá devagar, vai valer a pena. Que insight valioso, perfeito. Wendel, e onde que a galera pode te encontrar nas redes sociais para saber mais sobre os seus trabalhos? Siga o meu perfil, né, no Instagram, que é WendelRDO. Esse é o meu perfil pessoal, que também tem muita coisa profissional lá. E o meu perfil de portfólio é o Go Rocha Vídeo, G-O-R-O-C-H-A Vídeo, Go Rocha Vídeo. Perfeito, Wendel. Muito obrigada. Mais uma vez, foi maravilhoso ter esse bate-papo aqui com você. Quem sabe nós não viemos aqui novamente trazendo o seu time, né? Será sua um prazer, com certeza, né? Será maravilhoso. Vamos então, aí. Muito obrigado, Wendel. Eu mais que agradeço, uma vez. Viu? Pra você que ficou até o final, obrigada por ficar. Escreve aqui qual foi o insight mais valioso que você aprendeu aqui nesse bate-papo com o Wendel. E gostaria de agradecer, antes da gente finalizar também, a CP Marketing e a GoCoffee, que são meus parceiros. Então, esse projeto só é possível porque eles estão me apoiando aqui também. E, para quem não sabe, além do podcast, eu também sou nutricionista, né? Como eu comentei aqui. Então, para você que deseja transformar seu estilo de vida, então é algo que eu sempre falo, dieta, ela é para sempre. Então, a gente precisa aprender a lidar com ela da melhor forma, ter uma boa relação, porque isso é para sempre, vai sempre fazer parte da nossa vida. Então, se você precisa de ajuda, meu Instagram tá aqui na descrição. E é isso, vou adorar acompanhar você e poder cuidar de você. E até o próximo episódio. Muito obrigada.